Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Moreira, de Curitiba, Paraná. Na aula de hoje, nós vamos analisar as propostas para a educação do candidato Jair Bolsonaro. A ideia é que ao final você possa imaginar qual seria a escola ideal para o nosso país a partir dos olhares desse candidato e sua equipe. Para tanto, usaremos duas fontes documentais: o plano de governo do candidato, que você pode obter na internet, e as declarações públicas dadas à imprensa pelo candidato e sua equipe. É importante que você note que nós, professores, prezamos pela formação do pensamento crítico. Portanto, busque e confirme as fontes, mas sempre com muita sobriedade e respeito. Tópico 1. Gastamos como os melhores, educamos como os piores. Esse é o argumento central do plano de governo de Jair Bolsonaro. Nesse documento, ele cita que em 2014, enquanto o Brasil investiu 5,9% do seu PIB em educação, os Estados Unidos investiu apenas 5,2%. Mas a equipe de Bolsonaro esquece de dizer que no mesmo ano o PIB do Brasil foi 2,4 trilhões, enquanto o PIB dos Estados Unidos foi 17,4 trilhões. Também se esquece de dizer que a população brasileira, segundo o censo de 2010, por exemplo, era de 191 milhões de pessoas, e a população norte-americana era de 309 milhões de pessoas. Enquanto o PIB americano é 7,5 vezes maior que o PIB brasileiro, sua população é apenas 1,6 vezes maior. Ou seja, fica fácil da gente perceber que o investimento per capita dos Estados Unidos na educação é muito maior do que no Brasil. Esse argumento é falho. Provavelmente ele veio para justificar o congelamento de gastos na educação. A família Bolsonaro votou a favor do teto dos gastos, que congela investimentos em saúde, educação e segurança pública até 2037. Tópico 2. No plano de governo de Jair Bolsonaro, há o termo expurgar Paulo Freire da educação. Em declarações à imprensa, ele já disse que usaria um lança-chamas para expulsar Paulo Freire do MEC. Há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Entendeu? Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Entendeu? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo Freire foi um pedagogo brasileiro do século XX, cristão católico, que pregava uma educação focada no processo de conscientização. Na pedagogia de Paulo Freire, o diálogo, a criatividade, a participação são fundamentos incontestáveis. No plano de governo de Bolsonaro, cita-se o foco no ensino técnico e nas exatas. As disciplinas de exatas são importantes, mas nós, educadores, prezamos pela formação integral do ser humano. É essa mesma lógica que desobrigou, na reforma do ensino médio de Michel Temer, disciplinas que fazem os seus filhos pensarem, como filosofia e sociologia. Tópico 3. Kit gay. No plano de governo de Jair Bolsonaro, alega-se que existe uma sexualização precoce promovida por nossas escolas. Em entrevista concedida à Rede Globo, ele usa um livro
para afirmar a existência desse kit gay. Na verdade, o nome desse livro é Aparelho Sexual e Companhia. Ele é de uma francesa chamada Hélène Brûler e foi publicado pela editora Companhia das Letras. O MEC nunca adquiriu ou comprou esse livro, muito menos ele foi distribuído em nossas escolas. O que houve, na verdade, foi o projeto Escola Sem Homofobia, que foi promovido pelo Legislativo, pela Câmara dos Deputados, e tinha o objetivo de combater a discriminação a LGBTs. A ONU e a Unesco elogiaram esse projeto, porém, após polêmicas em 2011, ele foi vetado pelo governo Dilma. Portanto, pessoal, kit gay não existe. Kit gay não existe. Tópico 4. Escolas militarizadas. Jair Bolsonaro costuma propor como solução final para problemas básicos como comportamento e respeito das crianças a militarização da escola básica. Nada contra a escola militar. Porém, nós educadores acreditamos que é possível conseguir a autoridade sem autoritarismo. Os argumentos a favor da militarização das escolas normalmente dizem que elas são mais eficientes, porém não consideram que há um recorte de classe. Os estudantes de escolas militares normalmente são filhos de militares e oficiais. Também há um processo seletivo, ou seja, as crianças que têm dificuldades de aprendizado não são selecionadas. Além disso, os recursos financeiros fornecidos às escolas militares normalmente são maiores. Um exemplo de que você pode fazer educação sem necessitar de uma estrutura autoritária são os institutos federais. Nos institutos federais, nós temos IDEBs altíssimos sem precisar do autoritarismo. Tópico 5. Educação à distância. Bolsonaro costuma propor a educação à distância como estratégia para baratear o ensino e exercer controle ideológico sobre os conteúdos didáticos. Ele propõe essa metodologia desde o ensino fundamental. Se nossos alunos têm dificuldade para manter a atenção e aprender com o acompanhamento de um professor, o que acontecerá se eles estiverem sozinhos em casa, tentando aprender com um computador? Outra pergunta: e quem não tem computador e internet em casa? Por acaso, alguém vai ficar cuidando do seu filho enquanto você precisa trabalhar? Essa solução tornará o ensino mais precário e superficial. Tópico 6. Privatização da educação. Bolsonaro cita em seu plano de governo várias vezes a lógica da privatização da educação, sobretudo na educação superior. Em declaração à imprensa, ele chega a dizer que o brasileiro tem tara por ensino superior. Será que as pessoas mais simples não podem desejar ou ter acesso à universidade? Você já imaginou você ter que pagar pelo direito à universidade pública, ou pior, pelo direito à educação básica? Bolsonaro se absteve da votação pela terceirização e sua família votou a favor. É provável que em um governo Bolsonaro as escolas tenham cada vez mais professores terceirizados. Bolsonaro também é autor da frase que devemos escolher entre direitos ou emprego. Tópico 7. Omissões. No plano de governo de Jair Bolsonaro, aonde às vezes não é citado nem
a fonte de referência de alguns gráficos, também se omitem conceitos, projetos e programas fundamentais à educação pública brasileira. A exemplo, nós temos educação integral, inclusão digital, educação de jovens e adultos, formação de educadores, avaliação educacional, gestão democrática, ProUni, FIES, Enem, SISU, Fundeb e PIBID. Após analisar esses 7 tópicos, sobretudo quando contrastados com as informações que nós recebemos no dia a dia, nós temos algumas dicas. A primeira é não se entregue às emoções e à irracionalidade, nem mesmo ao que nós chamamos de senso comum, que é superficial e não se aprofunda. Não acredite em fake news. Infelizmente, a escola que Bolsonaro e sua equipe imaginam para o nosso país é uma escola idealmente militarizada, privada, à distância, com um professor terceirizado e para uma minoria. Será, pessoal, que é essa educação que a gente quer para o nosso país? Decida o nosso futuro com consciência.